Boa tarde, meus amores do 8º ano do Colégio Objetivo de Inhandeara. Aqui é a professora Carol e nós vamos iniciar a nossa aula de redação com as correções das questões da aula passada e eu já vou explicar para vocês sobre o trabalho do livro. Vocês também terão a tarefa do livro. Tem bastante coisa para vocês fazerem, então que vocês organizem aí o tempo de forma que vocês não deixem acumular e vão anotando, né, quais tarefas já foram feitas, quais ainda ficaram por fazer, para que tudo fique bem organizadinho. Pessoal, vamos lá então a começar pela nossa aula na página 10. Gostaria que vocês estivessem com lápis e borracha em mãos para nós iniciarmos a correção referente a este texto 2 que fala da Constituição, né? E trata-se de uma charge. Então aqui ele fala o seguinte: a Constituição Federal em vigor foi promulgada em 5 de outubro de 1988. Nesse mesmo dia foi publicada no jornal a charge apresentada a seguir. Observe que o homem está lendo o texto da Constituição para a mulher. Então ele fala assim, ó: todo brasileiro tem direito à moradia. Aí a mulher olha para cima, faz aquela cara, né, de ninguém merece. Agora lê aquele pedaço bonito que fala de comida, saúde. Então, pessoal, para vocês observarem, uma charge tem pouquíssima coisa escrita, pouquíssimo texto verbal. E o texto visual, ele fala muitas vezes, mais até do que o texto verbal. Se você fizer a leitura aí, a leitura da expressão da mulher, né? De que as coisas muitas vezes ficam só no papel, elas não acontecem na realidade. Então aí nós vamos para as questões. Então, tanto o homem, tá bem embaçadinho, mas vocês olhem aí, tá? Na apostila de vocês. Tanto o homem como a mulher comentam sobre os direitos mencionados na Constituição. Quais são os direitos que mencionam? Bom, os direitos que mencionam é o direito à moradia, à alimentação e saúde. Então, vocês têm que colocar esses 3 itens aí na 2.1. A moradia, alimentação e saúde. Observe os personagens. Parecem ter recursos financeiros para manter-se com dignidade? Vocês acham, olhando aqui as personagens, que elas têm recursos financeiros para manter-se com dignidade? Por que você chegou a essa conclusão? Então, gente, observando ali a imagem, nós podemos perceber que eles não têm recursos, né? Através das roupas das personagens, ó, as roupas das personagens, o local onde estão sentadas também, né? Sugerem que não tem moradia, nem recursos financeiros. Tudo isso através da linguagem visual aqui, né? Depois, a 2.3. As personagens parecem ter acesso aos direitos mencionados na Constituição? Apesar de serem direitos, né, que estão na Constituição, não parecem ter acesso. Podemos afirmar que elas vivenciam a cidadania? Bom, pessoal, essas personagens aqui, elas estão caracterizadas como pessoas pobres, sem recursos, né? Mencionam direitos inerentes à cidadania, aos quais não têm acesso. Então, elas até conhecem, falam ali dos direitos, mas elas não têm acesso, elas não vivenciam esses direitos, certo? Agora nós vamos para a questão ali da charge, né? Que ela tem muito parecida com um cartoon, né? É uma espécie de anedota gráfica que se vale principalmente da linguagem não verbal, associada ou não a verbal. Enquanto o cartoon com humor faz referência a uma situação mais universal e duradoura, a charge satiriza fatos específicos e próximos no tempo, né? Então, olha só, o cartoon ele faz referência a uma situação mais universal e uma situação mais duradoura, certo? Mas a charge, geralmente, ela vai vir satirizando um momento específico,
ela vai vir satirizando um momento específico, ou seja, um comportamento da torcida de um time num jogo que ocorreu recentemente, ou o discurso de um político durante sua posse, noticiada no Jornal do Dia. Para interpretar uma charge é necessário estar informado sobre acontecimentos atuais, o que exige acompanhar as notícias diárias. Então você encontra muitas charges sobre política, assim como o cartoon, tá? Então a diferença da charge para o cartoon é que a charge ela vai pegar um momento específico, uma situação em especial, não de âmbito mundial. Por exemplo, se você for fazer uma crítica sobre a fome é uma coisa mais universal, né? Aí ela é mais caracterizada aí pelo cartoon. Agora, se você for falar, por exemplo, também do coronavírus, que é uma questão mais abrangente. Agora, se você for falar, por exemplo, da política, né? Da política do Brasil, vai ser algo pontual de um único país, certo? Bom, então vamos lá. Nos dias atuais, essa charge, essa charge, ela poderia ser considerada um cartoon. E por quê? Bom, se vocês avaliarem que ainda há um grande número de pessoas sem acesso aos direitos determinados pela Constituição, né, e mencionados no texto, vocês poderão concluir que a charge, que se referia a um momento específico, hoje pode ser considerado um cartoon, uma vez que a situação perdura, continua atual. Então, lá naquela época, né, nós tivemos ali uma charge que estava falando de um momento específico. Mas se hoje nós ainda encontramos essas características de pessoas que ainda não têm acesso à comida, à moradia e à saúde, então isso sendo algo que já foi feito há muito tempo, que se perdura, né, de anos e anos e décadas, nós podemos considerar um cartoon. Então podemos, tá? Nos dias atuais, agora nós vamos para a 3. Considere os 2 textos analisados e outros que já estudou para responder as questões seguintes. Você deve ter observado nos inúmeros textos que já leu um acento grave, que algumas vezes é colocado sobre a letra A. Então aqui já vai falar, aqui já não vai ser mais nosso. Aqui não vai mais ser nosso. Então nós vamos para a página, era até aqui, era até 2.4, na página 11. Agora nós vamos para 19. Nós vamos dar um salto agora para a página 19, porque agora tudo que vier é de gramática. Então, indo lá para a página 19, vocês também, participação na vida escolar. Deixa eu rolar aqui a barrinha para chegar lá. Participação na vida escolar. Então, aqui nós temos o exercício da cidadania supõe a participação responsável nas decisões que dizem respeito à nossa vida como cidadãos. No ambiente escolar, os currículos, conjuntos de atividades desenvolvidas para a formação dos alunos, são estabelecidos seguindo diretrizes do Ministério da Educação, em conformidade com a abordagem pedagógica adotada pela instituição, isto é, de acordo com a sua visão de educação e dos métodos e estratégias que considera mais adequados. Mas, no entanto, nem tudo está pré-determinado. Algumas atividades, procedimentos e normas podem ser alterados ou introduzidos para atender às necessidades e os interesses dos alunos. Provavelmente, você já deve ter desejado, nessa aula de português, que houvesse alguma novidade, como pesquisar e discutir com seus colegas algum assunto de interesse da turma, programar alguma visita a uma exposição com tema relacionado às aulas, assistir a algum vídeo, ter mais tempo para a realização de alguma atividade, trabalhar em grupo com outros colegas ou tantas outras. Que tal tentar propor aquilo que você acredita que pode tornar as aulas mais interessantes para todos? Então agora,
nós vamos para propostas que envolvem a coletividade, certo? Propostas que envolvem a coletividade são aquelas que devem beneficiar todas ou a maioria das pessoas de um grupo. Isso significa que não devem ser formuladas somente a partir dos interesses e necessidades individuais. Por outro lado, devem ser realizadas, ou seja, realistas, levar em conta as possibilidades e limitações da situação. Ao pensar na sua proposta, considere que nem tudo pode ser aceito. É preciso levar em conta alguns aspectos antes de formulá-la. Vocês não podem aí ter feito coisas absurdas que não há como, né, ser concretizado. E algo também que não seja somente do seu interesse, mas que interessaria a maioria dos alunos, que contribuiria para a formação dos alunos, que não contraria alguma regra da escola. Por exemplo, eu quero ir de mini saia. Isso é uma regra que a escola tem que ir de uniforme e não tem porquê também questionar esse item, que isso não traz benefício para ninguém, a menos que seja além da pessoa que queira, né, aí mostrar as pernas. Não contraria alguma regra da escola, não tomaria tempo que deve ser dedicado a alguma outra aprendizagem, não colocaria os alunos em situação de perigo. Bom, então aí eu penso que vocês já devem ter elencado, né? Aqui são questões assim mais pessoais, que nós vamos ter que fazer a socialização, né? Assim que nós tivermos a oportunidade. Feito isso, vocês foram então, eu acredito que para a página 21, né? Para a página 21, onde tem avaliação em grupo. Que aí vocês tiveram que fazer a análise de cada proposta, seguindo os critérios apresentados. E aí, para responder aqui, se a sua proposta foi clara, se é possível entender o que ela é proposta, se está bem redigida, né, seguindo as normas da língua padrão, se tem justificativa. Então, aí essas questões não há como ter uma resposta, porque vai muito do que vocês pensaram em propor. É para vocês poderem levantar argumentos, né, e justificativas que vocês irão utilizar muito nas produções textuais que nós vamos começar. Creio que em literatura nós comecemos, né, artigo de opinião. Então aqui em redação é muito importante que nós estamos trabalhando para iniciar em literatura. Aí, gente, termina aqui a nossa página, que a semana passada eu passei até aqui, e aí eu também passei a tarefa 23. Então na tarefa 23 tinha um textinho, Cidadania e Preconceitos. Então, neste textinho aqui, treinadora de 74 anos ajudou o atleta a bater recorde dos 400 metros na Rio 2016. Aí, pessoal, nós vamos fazer a correção, tá? Para ficar tudo certinho, tudo redondinho, sem que nada fique para trás. Porque no primeiro parágrafo, a imagem não fica muito boa, mas vocês podem ir dando pausa, dando pause, podem ir pausando e escrevendo caso tenham errado, tá bom? Porque no primeiro parágrafo a autora menciona as atletas Simone Biles, Kate Ledeck, Katinka Osso e Rafaela Silva, para justificar sua afirmação de que nas Olimpíadas de 2016 as atletas se consolidaram pelos resultados que obtiveram nas competições. Ok? Ainda no primeiro parágrafo, há uma afirmação sobre a inclusão das mulheres nas Olimpíadas de Londres, em 2012. A que conclusão chegamos sobre a participação das mulheres nas diferentes modalidades esportivas antes de 2012? Antes de 2012, as mulheres não participavam de todas as modalidades, ou seja, havia tipos de competições que só eram disputadas por homens. Em Rafaela Silva, mulher negra da favela, único ouro do judô brasileiro. Porque além de mulher, a judoca é caracterizada como negra e proveniente da favela? Para evidenciar condições que normalmente constituem fatores de exclusão, isto é, que dificultam o acesso aos direitos que,
pela lei, são garantidos a todos, como educação, cultura, prática de esportes e salários justos. Pela lei, mas nem sempre as pessoas conseguem, né, ter esses direitos efetivos. Nas Olimpíadas de 2016, em que funções ainda não se observou o acesso equitativo entre homens e mulheres, entre os que guiam os atletas até o pódio e os que os treinam. Como o caso da treinadora Ana Bota constitui um argumento para a defesa da ideia central do texto, essa é uma pergunta bem interessante, porque já está preparando vocês para a questão de argumento, de entender defesa de ponto de vista, de identificar teses, tudo que nós vamos começar também. A resposta: sendo mulher e idosa, Ana foi treinadora de um campeão, função comumente desempenhada por homens. Questão 7. Preconceitos generalizados contra certos segmentos da sociedade impedem que grupos de pessoas usufruam plenamente da sua condição de cidadãos, dificultando-lhes o acesso a seus direitos. No texto se denunciam preconceitos contra alguns grupos cujo desempenho mostrou que tais ideias preconcebidas são equivocadas, fruto do desconhecimento e não correspondentes à realidade. Que grupos são esses? As mulheres, né, as atletas, os negros e os economicamente desfavorecidos, a judoca Rafaela Silva e os idosos, a treinadora Ana Bota. Então aqui nós vemos os grupos de desfavorecidos, né, que sofrem preconceitos generalizados. Depois de mencionar exemplos de mulheres que se sobressaíram nas Olimpíadas de 2016, que conclusão o texto apresenta? O texto conclui que nos esportes, para as mulheres desempenhar-se da maneira exitosa como os homens, basta que tenham a oportunidade de participar, né? Porque assim, a condição, a capacidade, ela é a mesma. Não existe nenhuma prova científica, né, que aponte que o homem tem o melhor desempenho do que a mulher. Às vezes a mulher, ela tem ali desfavoravelmente o preconceito, mas a capacidade é a mesma. Então, depois, que preconceitos você identifica contra alguns grupos da sociedade? No que esses preconceitos podem estar dificultando a vida das pessoas, não permitindo que seus direitos sejam amplamente respeitados? Eu gostaria que vocês fizessem aqui bem legal, tá? Nós podemos observar preconceito contra homossexuais, que tem os homofóbicos, preconceito contra mulheres, preconceito contra idosos, preconceito contra pessoas negras, contra pessoas que têm pouco acesso aos estudos, contra pessoas de classe social baixa, preconceito contra pessoas obesas. Então há preconceito de todas as esferas, infelizmente. E a nossa correção termina aqui. Como tarefa para a semana que vem, vocês farão a tarefa 24, tá? Propaganda e consumo. E aí, para a aula que vem, vocês farão para mim a página 26. Vou lá na página 26 para mostrar para vocês. A página 26, tá? Vocês farão a página 26, na verdade 23 começa, que é Direitos do Consumidor, tá? Vocês vão ler aqui os direitos, Código de Defesa do Consumidor, tá? Depois vocês têm uma série de textos para que vocês leiam. Então vai olhar ali o número de páginas que a professora marcou. Não é tudo aquilo que é para fazer de atividade. Tem muita coisa para ler. E ler nunca é demais. Então vocês vão ler, tá? Dos direitos do consumidor. Vocês vão ler dos direitos, né, básicos do consumidor. Aí vocês têm umas questõezinhas de interpretação. Depois vocês vão ler o texto de lei. Certo? Aí vocês terão cuidados na hora de comprar. Vai vir aqui o texto de lei,
né? Que algumas vezes vocês vão observar que a linguagem dele é um pouco complexa por conta de ter exatamente aí incisos e parágrafos únicos e artigos. Vocês lerão esses cuidados na hora da compra, tá? Que serão da página 28 e 29. Deixa eu voltar lá para o arquivo. Certo, aí vocês farão até a página 29, ok? Então, aí vocês farão até a página 29, que ela encerra-se aqui no texto de lei. Tudo bem? Agora eu vou explicar para vocês sobre o trabalhinho. Bom, vocês terão algumas perguntas para responder sobre a invenção de Hugo Cabret, tá? Muita atenção e muito cuidado, porque é um trabalho referente à leitura do primeiro bimestre. Então, vocês vão responder, tá? Essas questões aqui, são 10 questões. Depois tem um trabalho. Vocês farão um trabalho que vai consistir em materializar algo referente à obra. Mas vocês têm que usar da arte ilusionista, porque no livro é bem utilizada essa questão da ilusão. Ali, quando é falado do teatro, a questão do Georges Méliès, de tudo que envolve ali a história do teatro, das apresentações, que utilizava muito a ilusão. Então, vou enviar para vocês alguns links para que vocês conheçam e entendam melhor o que é ilusionismo, tá? Assistam para vocês observarem o que vocês vão escolher. Vocês poderão fazer escultura, pintura, teatro, vídeo com alguma ilusão que você queira fazer, imaginando que você tem uma plateia, ou um cenário ilusionista. Você pode criar um cenário na sua casa com objetos, mas qualquer um desses itens tem que remeter à obra da invenção de Hugo Cabret. Então, se você for fazer uma escultura, não sei, de massinha, de areia, se você for fazer alguma escultura, você deverá escolher algo da obra para fazer essa escultura. E ela tem que representar alguma ilusão. Na hora que você bate o olho, tem que parecer ilusão de algo. Então, você pode escolher trabalhar fazer o autômato, você pode esculpir a chave no formato de coração, você pode usar o caderninho, o relógio, o trem, enfim, alguma coisa que seja da invenção de Hugo Cabret. Se você quiser fazer pintura, então olha só, gente, aqui eu coloquei uns exemplos para vocês. Aqui são esculturas, ó, aqui é a escultura, tá? Aqui é uma escultura, não tem nada a ver com o livro, é uma escultura do ilusionismo. Aqui é outra escultura. Aí nós temos pinturas, olha só, essa aqui é uma pintura que usa a arte ilusionista. Essa aqui, olha só, daí a ilusão de ter uma mulher sentada e ao mesmo tempo